Fala, meus amigos, bom dia. Então, nesse capítulo 2, esse último capítulo aqui, na verdade, da apostila 1, nós vamos começar a falar das parasitoses humanas. São as doenças causadas por parasitas, que podem ser vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Antes de nós entrarmos nas doenças em si, nós precisamos de aprender alguns conceitos básicos que vão ser usados em todas essas abordagens, geralmente nas questões também em grande intensidade. Primeiro deles que nós podemos ver que é o agente etiológico. Agente etiológico é o nome do causador da parasitose, da doença. Por que a gente chama esses micro-organismos de parasitas e as suas doenças parasitoses? Tudo que termina com ose são doenças. E os parasitas são seres vivos que vão usar, ou não vivos, que é o caso do vírus, que vão usar do seu corpo para retirar algum benefício te causando algum prejuízo. Esse é o conceito de parasitose. Tá? O agente etiológico é o causador da parasitose. Tá? É o causador da doença. Ok? O vetor já é aquele que transmite a doença. O vetor pode ser um cara ou um indivíduo, digamos assim, que não apresenta sintomas de nada, ou ele pode ser uma pessoa que apresenta os sintomas, ou algum ser vivo que apresenta os sintomas e também transmite. Ou seja, o vetor ele pode não apresentar doença e transmitir, ou ele pode também apresentar a doença e transmitir, tá? E sempre onde a doença se instala, ela se instala em um hospedeiro. A pessoa, o ser vivo no qual a doença está, o parasita se instala ali no corpo dela, ele é chamado de hospedeiro, tá? Reservatório é um local, algum ser vivo aonde aquele parasita se encontra naturalmente. Vamos supor que nessa figura nós temos os parasitas que infectam o ser humano, que estão em um lago. Esse é o ciclo, por exemplo, de uma doença chamada de esquistossomose, ou a barriga d'água. Aqui eu tenho uma pessoa contaminada, que está com um parasita aqui no seu intestino, que nas fezes dessa pessoa saem os ovos desse parasita. Esse parasita, ao sair pelas fezes e essas fezes não encontrar um esgoto encanado e tratado, essas fezes podem chegar a um corpo d'água, um lago, um rio, no qual precisa dos ovos chegarem na água, eles vão eclodir e dar origem a essa fase juvenil do verme, chamado de miracídio. É necessário existir no ambiente alguns caramujos do gênero Bionfalaria, no qual esse parasita juvenil tem afinidade e ele se hospeda nesse caramujo para desenvolver, para amadurecer nessa forma que é a cercária. Então esse parasita aqui, por exemplo, no formato miracídio, ele vai se hospedar. Então o caramujo passa a ser um vetor, né? E um hospedeiro, no qual o parasita amadurece no caramujo e depois ele sai nessa forma na água, no qual se um ser humano nadar aqui na água, ele é capaz de penetrar pela pele da pessoa e contaminar essa pessoa, se instalando no intestino. E assim ele termina o seu desenvolvimento chegando a essa forma adulta e o ciclo se repete. Então nesse caso a água é o reservatório desse parasita aqui, tá? Protozoários, vírus, podem se encontrar em animais que vivem nas florestas, nós chamamos de animais silvestres, e esses animais vão ser reservatórios naturais, que nós chamamos desses vírus. Existem vários protozoários que causam doenças humanas, que eles são encontrados naturalmente dentro de certos animais silvestres, mamíferos de médio e pequeno porte, no qual quando o mosquito vai se alimentar de sangue do animal desse, ele é contaminado, e aí ele passa a ser um vetor, né? E aí, ao sugar sangue do ser humano, ele passa a transmitir isso, que é o caso da doença de Chagas e outras mais, tá? Profilaxia, um termo de extrema importância. Profilaxia é o termo que nós usamos para
prevenção da contaminação. Por exemplo, a profilaxia tem total relação com a forma de contaminação. Qual seria a forma da gente prevenir o contágio dessa doença? Primeiramente, um esgoto encanado. Se esse cara que tem a doença tivesse feito as suas fezes em um local com esgoto encanado e tratado, essa água não ia cair em um local, vamos supor, que as pessoas têm hábito de nadar, por exemplo, tá? Algum açude, alguma coisa. Outras coisas, nesse caso dessa doença, evitar de nadar em locais desconhecidos, tá? E por aí vai, tá? A questão de saneamento básico que envolve água tratada, água encanada, esgoto tratado, esgoto encanado, é uma das métodos profiláticos, que é a mesma coisa que profilaxia, que atende a vários casos, tá? De doenças. E aí é o seguinte, o ciclo de um parasita, por exemplo, ele é dividido em dois tipos, o monoxeno e o heteroxeno. Aqui, por exemplo, a gente tem claramente o que é um ciclo heteroxênico. O que significa isso? É quando o parasita ele precisa de ter um hospedeiro, dois hospedeiros no seu ciclo. O caramujo é um hospedeiro intermediário que nós chamamos, no qual o parasita que sofre algum tipo de transformação ou reprodução sexuada, você vai ver que o miracídio, após o caramujo, ele se transforma na cercária, tá? Então ele é um hospedeiro intermediário. E existe o hospedeiro definitivo, no qual o parasita faz reprodução e gera os seus descendentes, tá? Aqui dentro do homem, ele faz reprodução sexuada e gera os seus descendentes. Então, o ciclo monoxênico, tá? O ciclo parasitório heteroxênico, melhor dizendo, ele é quando você vai ter dois hospedeiros na jogada. E quando só tem um, é o monoxênico, que é o caso, vamos supor, a pessoa que tem AIDS, ela contrai o vírus, ela já é hospedeira e ela é o vetor. Só tem ela no ciclo. Ela já é capaz de transmitir os descendentes para outra pessoa, tá? E por aí vai. Pessoal, só ilustrar aqui. Aqui nós temos um exemplo da aplicação desse contexto. Agente etiológico, por exemplo, o Zika vírus, ele é o agente etiológico. Vetor, o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Reservatório, o Zika vírus é um vírus que se encontra naturalmente em animais silvestres na África, tá? Métodos profiláticos, que vão nos prevenir da contaminação, né? Como que a gente é contaminado? Através da picada do mosquito. Então, vou fazer o quê? Vou usar telas, vou usar repelentes, vou eliminar criadouros através de água parada, correto? Então é simples, só que você tem que saber esses conceitos, senão chega uma palavra agente etiológico na prova, você acha que é uma coisa de outro mundo e na verdade não é, tá? E aí, pessoal, a forma da doença se espalhar, existe termos para isso. Por exemplo, quando nós temos um grande surto de uma doença, que ela sobe os números de repente assim, em um pequeno espaço de tempo, a gente chama isso de epidemia, tá? Envolve um surto. Por exemplo, lá em Wuhan, na China, o coronavírus começou como uma epidemia, deu um surto dessa doença. Quando isso vai se espalhando ao longo de vários países, vários estados e vai pegando o mundo inteiro, a gente extrapola essa situação e a gente chama isso de pandemia, ou seja, pegou o mundo inteiro, tá? E aí também nós temos o caso da endemia, que são aquelas doenças que, bem ou mal, elas são recorrentes. Por exemplo, vamos pegar a dengue. A dengue ela pode ter uns períodos de surto, que é em caso de janeiro, fevereiro, aquela parte do verão, mas bem ou mal, todo ano nós temos que lidar com números e números da dengue, ou seja, ela mantém uma média dentro dos anos, é uma coisa que até a gente convive, a doença que ela possui um padrão de números todo ano, tá? Em resumo, uma endemia são doenças, né, que nós temos um número de casos mais ou menos igual todo ano, que é o caso da dengue. As pessoas que trabalham na dengue são chamadas de agentes de endemias, ou seja, eles trabalham com a doença que surge todo ano e eles trabalham controlando isso, que ainda a gente não teve como solucioná-la. Beleza, pessoal? Então aqui está o resuminho da última aula.
tá? E sigamos o baile. Abraço.